Olá, gente querida, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua casa, sobre o seu lar, que esse final de semana, que essa sexta-feira seja uma bênção, amém? Nós estamos aqui para buscarmos essa força que só mesmo Deus pode nos dar. E lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, diz essa palavra maravilhosa, ó, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meus amigos, essa promessa não é para todos não. Não é para aqueles que são apenas frequentadores de igreja, aqueles que apenas são ouvintes, mas aqueles que praticam a palavra de Deus. Esses têm a garantia de tudo aquilo que pedirem, né? Sendo da vontade de Deus, você vai receber. Amém? E eu tenho vivido essa palavra na minha vida. Eu tenho pedido a Deus e Ele vai me guiando de uma forma tão maravilhosa para coisas melhores ainda do que eu queria, porque Ele sabe o que é melhor para nós, amém? Não seja apenas ouvinte, pratique, viva essa palavra na sua vida e você vai estar podendo experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Graças a Deus eu quero convidar você que é novo, que aqui a gente compartilha a fé, né? O pão nosso de cada dia principal, que é a palavra de Deus. Sem ela nós não conseguimos vencer, não conseguimos permanecer em Deus. Nós precisamos dessa palavra em nós, amém? Que dá fruto em nossos corações. Eu quero convidar você que é novo a se inscrever, a clicar no sininho, a colocar todas. Você vai ser um dos primeiros a acompanhar essa oração e você vai estar terminando esse ano buscando junto conosco nesse propósito também. E você vai estar começando o ano buscando também nesse propósito, que eu tenho recebido, né, testemunho de pessoas que têm assistido que eu nem imaginava, porque Deus é fiel e Ele está te alcançando esse dia através desse canal, né? Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Não é em vão você estar acompanhando essa oração, tá bom? Graças a Deus. E a gente vai orar, vamos fazer uma oração sobre essa palavra, vamos pedir com fé. E ainda que a sua fé seja pequena, ainda que o seu conhecimento bíblico seja pequeno, mas você vai pedir com fé, com sinceridade, e Deus Ele vai nos ouvir. Amém? Graças a Deus. Antes da gente orar, eu gostaria de compartilhar com vocês, lá em Gênesis, no capítulo 34, conta a história e nos mostra que não existe família perfeita, não existe trabalho perfeito, não existe país perfeito, não existe nada perfeito nessa terra, mas existe a presença de Deus, e a presença dele nos dá força e nos capacita para vencer, sendo os momentos bons ou ruins, amém? Aqui, a filha de Jacó, a filha única que ele tinha vários filhos, mas filha mesmo, ele só tinha uma, e aquela filha, um determinado dia saiu para passear, para conhecer as moças igual a ela, na cidade, e o que aconteceu? Um príncipe do lugar olhou para ela, desejou ela, acabou violentando ela, e né, naquela época era algo sério isso. E quando o pai, que era Jacó, que ele era um homem de Deus, soube, olha só qual foi a reação dele. No versículo 5 fala: quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violentada, estavam os seus filhos no campo, com gado, e calou-se Jacó até que viessem. Jacó aqui não gritou, Jacó aqui, né, ele se calou, porque ele não sabia como reagir diante daquela situação. Mesmo ele sendo um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, aquilo ali aconteceu com ele. Nós não entendemos certas coisas, mas nós devemos entender que tudo que acontece na nossa vida, ou foi Deus ou foi a permissão de Deus. Nada acontece sem a sua permissão. Depois de tanto tempo, essa história está nos servindo, né, como aprendizado. O que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. O pai, né, Jacó, ele ficou calado porque ele não sabia o que fazer. Tem momentos que a gente não vai saber o que fazer, então a gente deve se calar, devemos orar, devemos buscar no Senhor, né? Tem momentos que a gente não vai entender nada, então nós devemos nos calar, devemos orar, devemos, Senhor, o que eu devo fazer? Só que os irmãos dela não tiveram essa paciência. Quando eles voltaram do campo e quando eles souberam, eles ficaram revoltados. Só que esse rapaz que violentou Diná, ele acabou se apaixonando por ela. E ele fez de tudo para poder casar. E ele falou com o pai dele, que era muito importante naquele lugar. O pai dela foi lá falar com Jacó, pediu que desse a filha dele como esposa para o seu filho, né? E os irmãos usaram de má fé. Os irmãos falaram o seguinte: mas não tem como ele casar, sendo que ele não é circuncidado. Era uma aliança que Deus tinha com o povo de Israel, que seria cortado o prepúcio de forma de aliança eterna. E aqueles homens, como eles não faziam parte da família de Jacó, eles não eram circuncidados. Então os irmãos usaram de má fé
e falaram: olha, você e todos os seus homens terão que ser circuncidados. E aquele homem estava tão apaixonado que ele aceitou, o pai aceitou, e eles fizeram rapidamente, eles nem demoraram, porque ele estava apaixonado por aquela mulher, né? E o que aconteceu? Aqueles irmãos aproveitaram que eles estavam frágeis, né? No terceiro dia, no momento que a dor estava mais intensa, eles foram lá, pegaram cada um sua espada, matou todos aqueles homens da cidade, saquearam, levaram suas mulheres, os seus meninos, o seu gado, né? Olha só, eles quiseram agir e fazer justiça com as suas próprias mãos. Só que não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos orar e buscar: Senhor, o que eu devo fazer? Como uma pessoa estava conversando comigo, que a patroa despediu ela de forma à toa, e ela não sabia o que fazer, se ela veio me pedir orientação, se ela deveria buscar na justiça. Eu falei: olha, Deus estabeleceu a justiça do homem, e não tem problema você buscar, né, na justiça, mas antes de tudo você deve consultar o Senhor. Você deve falar: Senhor, eu devo deixar para lá ou eu devo fazer alguma coisa? E Deus vai te dar direção. Não queira agir pelo impulso. Aquilo ali trouxe, né, tristeza. Os meninos que perderam seus pais, as mulheres que ficaram sem marido, né, mataram pessoas. Claro, o erro dele foi grave, né? Ele não soube controlar os seus impulsos e acabou cometendo uma loucura, violentando uma moça. Mas não era para eles fazer aquilo. Nós aprendemos que nós não devemos dar vazão aos nossos impulsos, às nossas vontades, né? Porque muitas vezes a gente vai sentir vontade de fazer coisas erradas e nós devemos controlar. Se aquele jovem tivesse se controlado, né, falado com o pai antes de qualquer coisa, falado com o pai, pedido de casamento, tentado conquistá-la, tudo bem, mas não, ele não quis saber. Ele achou que como ele era uma pessoa rica, uma pessoa de status, que ele podia tudo. Mas não, você pode ser o que for, você não pode tudo. Você deve saber se submeter às leis, à vontade de Deus, amém? E Deus vai te abençoar, amém? Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Quando você não entender porque, busque em Deus, cale-se. Às vezes o silêncio fala mais que mil palavras. Cale-se, ore, jejue, busque no Senhor, Ele vai falar com você, amém? Vamos orar agora, vamos colocar esse dia na mão de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir a nossa oração. Se você puder, você vai fechar os seus olhos, deixa o joinha também, tá bom? Eu creio que pessoas estão precisando ouvir essa palavra hoje. Você vai estar colaborando com essa obra do Espírito Santo, amém? Vamos orar agora no nome de Jesus sobre a palavra de Deus. Meu Deus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e diante meu Deus, dessa plataforma, Senhor, que eu estou gravando, está a Tua palavra, que diz: se as Tuas palavras estiverem em nós, a gente pediria e seria feito. Meu Deus, se eu tenho procurado andar na Sua vontade, se eu tenho procurado observar essas palavras na minha vida, no meu coração, na minha mente, ouça a minha oração por essa pessoa que está orando comigo. Essa pessoa, meu Deus, que tem confiado em Ti, honra a fé dela. Meu Deus, alcança agora todos que estão orando comigo. Venha mudar a sorte dela, venha transformar, venha dar força, esperança, coragem para esse dia. Nós nos refugiamos em Ti. Como Jacó, ele não sabia o que fazer, mas ele se calou. Ele sabia que o Senhor estava na direção. Ele sabia que o Senhor nunca perdeu o controle. E aquilo ali, meu Deus, Senhor, nos trouxe, depois de tanto tempo, essa história nos trouxe vários aprendizados, porque a Tua palavra permanece para sempre. E o Senhor sabe de todas as coisas. Nos ajuda a buscar no Senhor, a colocar nas Tuas mãos tudo aquilo que nós não entendermos. Não deixe a gente fazer justiça com a nossa própria mão, mas que a gente possa confiar que do Senhor é a vingança. O Senhor disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, a estar com o nosso coração limpo, a não guardar mágoa, a saber que não existe família perfeita, mas existe família e que há a Tua presença. E a Tua presença conosco é a garantia que o inimigo não vai poder tocar. E ainda que alguma coisa dessa aconteça de ruim, vai servir para o bem de alguma forma, vai colaborar para o bem. Nós entregamos tudo a Ti, a nossa casa, a nossa família. Guarda, que os anjos do Senhor acampem ao nosso derredor. Não deixe a gente cair em tentação, nos livra de todo mal. Meu Deus, que o dia de hoje seja uma bênção. Abençoa todos que oram comigo. Nós entregamos o nosso final de semana tudo nas Tuas mãos. E nós cremos e temos a certeza que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou. Ó Deus de Jacó, Deus que fez com que aquela família, aqueles filhos de Jacó, que agiram com tanta má fé, eles se tornaram no povo escolhido. Meu Deus, eles se tornaram no povo que carrega o Teu nome, porque o Senhor faz, meu Deus, aquilo que era para tudo para dar errado, em bênção.
assim faça na nossa vida, na nossa família, nos faça, nos transforme, nos refaça para a tua glória e para o teu louvor. Nós entregamos tudo a ti. Nos dê o pão nosso de cada dia. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Você que crê e concorda comigo, diga amém. Graças a Deus, meus irmãos, que bênção, não é verdade? Confie em Deus, Ele está no controle, Ele é com você, amém? Seja com Ele, porque Ele é com você, amém? Um excelente dia, tá bom? E que o amor do Pai, que a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Um abraço, meus amigos!